Nação, chegando agora às últimas notícias do nosso Mengão. Vamos atualizar sobre o mercado da bola, as contratações, as possíveis saídas e renovações do nosso Mengão. Tudo você vai acompanhar neste vídeo, né? E já começamos falando sobre Nicolas de la Cruz, que agora já soltou um vídeo em suas redes sociais com a camisa do Flamengo, né? Falando já como se fosse jogador do nosso Mengão, porque ele já é jogador do Flamengo, porque o nosso Mengão informou a ele que pagaria a multa rescisória. Ontem foi a última partida dele com a camisa do River Plate e hoje ele já postou vídeo com a camisa do Flamengo, falando como jogador oficial do nosso Mengão. Vamos aqui ler a matéria. De la Cruz se despede do River Plate em meio à negociação com o Flamengo. Isso foi ontem, né? O Flamengo, o River Plate ganhou o último jogo, né? No caso seria como se fosse a Supercopa lá na Argentina. E o River Plate fez a sua última partida na temporada. E De la Cruz jogou essa partida e se despediu do time argentino. River Plate vence troféu dos campeões depois de derrotar o Rosário Central e se despede de la Cruz, que ainda não tem acerto confirmado com o Flamengo, né? Essa questão do acerto confirmado, penso eu que é a questão de ser oficializada a contratação do Flamengo, né? Depois que o Flamengo pagar a multa rescisória e assinar o contrato com o jogador, daí sim tem que se falar como ele será jogador do Flamengo. Até lá, enquanto isso, praticamente é apenas situações que a gente traz para vocês aqui. Nesta última sexta-feira, dia 22, o River Plate derrotou o Rosário Central por 2-0, se consagrando campeão do troféu dos campeões da Argentina. Com gols de Colídio e Nacho Fernandes, a equipe comandada por Martín de Michelis contou com a despedida de la Cruz na partida. O meio-campista de 26 anos de idade está perto de assinar um contrato com o Flamengo até 2028, que pagará 79 milhões para contar com o uruguaio. Depois da partida, De la Cruz confirmou que está deixando a Argentina, mas não citou o Flamengo. Estou saindo no melhor ano da minha carreira. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Pessoalmente, eu precisava de uma mudança de cenário, de mudar um pouco o sentido que eu vinha fazendo, disse o meio-campista em entrevista da ESPN Brasil, né? Foi ontem essa entrevista e hoje ele já postou um vídeo em suas redes sociais com a camisa do Flamengo, ou seja, praticamente acertada essa contratação, e penso eu que o Flamengo em breve vai anunciar essa contratação, penso eu que até antes mesmo do Natal. Pode ser que demore um pouco porque tem a questão burocrática, né? A papelada que vai ser produzida para De la Cruz assinar esse contrato. E tem jogador que pode estar de saída do Flamengo, é Léo Pereira, né? Léo Pereira zagueiro praticamente um dos melhores do Flamengo, né? Joga pela direita, ele é canhoto, e pode estar de saída do Flamengo porque o Olympiacos demonstrou interesse na contratação do jogador. A matéria diz o seguinte: Léo Pereira é alvo do Olympiacos e Flamengo deve ter dificuldade para segurar. O Flamengo já recusou proposta por Léo Pereira, mas a chegada do clube grego deixa o cenário mais difícil para os cariocas. Depois de muita especulação, finalmente existe algo concreto por um zagueiro do Flamengo. Léo Pereira é a bola da vez que interessa ao Olympiacos da Grécia. Clube que contratou Rodinei no início da última temporada. O clube grego avalia uma investida pelos serviços do defensor e o rubro-negro terá muita dificuldade para segurar o atleta nesta janela. O staff de Léo Pereira é formado pelos mesmos representantes de outros atletas que foram negociados ao Olympiacos. Como já citado, Rodinei e Rafinha. O Flamengo aguarda a proposta oficial para analisar os valores. A informação foi divulgada inicialmente por Vene Casagrande e confirmado pelo site Trivela. Então, Léo Pereira pode sim estar de saída do Flamengo. Nosso Mengão que está próximo de fechar a contratação de Léo Ortiz, né, zagueiro do Bragantino, que já conversou com a diretoria e demonstrou o interesse de vestir a camisa do Flamengo. Então, se Léo Pereira sair, o nosso Mengão terá que contratar mais um zagueiro. Penso eu que a diretoria também já está de olho. Dependendo
da proposta do Olympiacos, o Flamengo vai vender sim. O Flamengo que contratou o atleta quando jogava no Atlético Paranaense, né, é um bom jogador. Se puder segurar e dependendo da proposta, é até melhor deixar ele aqui no Flamengo. Não, o Flamengo não está precisando vender muitos jogadores. Se vender uma joia, já tira já vai tirar os 100 e pouco milhões que o Flamengo pretende recuperar em jogadores vendidos. Então, Léo Pereira é a bola da vez do Olympiacos. Não é de hoje que Léo Pereira atrai o interesse do mercado internacional, mas a proposta anterior veio do mundo árabe. No meio do ano, o Al Nassr assinou com 15 milhões de dólares, 75 milhões de reais, mas teve as portas fechadas. A oferta era bastante vantajosa e o zagueiro receberia aumento salarial grande, porém o rubro-negro se viu com as mãos atadas, já que não tinha oportunidade de contratar um substituto. Se teve dificuldade para segurar Léo Pereira no meio do ano, a proposta do Olympiacos pode ser decisiva para a saída do zagueiro. Não é que o zagueiro queira deliberadamente sair do Flamengo, mas jogar na Europa sempre foi um sonho para o jogador. O site Trivela apurou que o atleta, como tantos outros, almeja passar algumas temporadas no velho continente. Ciente do interesse, o Flamengo deve pedir alto pelo zagueiro. Contratou por 6 milhões de euros, 27 milhões de reais em 2020. É importante que os valores cheguem ao mais próximo possível de 75 milhões oferecidos pelo Al Nassr. A boa relação entre clubes, empresários e gregos também é algo a ser notado na negociação. As vendas recentes de atletas ainda, segundo a reportagem, deixou as conversas entre Flamengo e Olympiacos mais leve. Internamente, o rubro-negro vê a perda de Léo Pereira como significativa, mas não fará o impossível para mantê-lo. Além de Léo Pereira, o Flamengo também espera por proposta da Europa direcionadas a Fabrício Bruno. O camisa 15 viveu o melhor ano da sua carreira em 2023 e se valorizou bastante. Assim como o Léo, o defensor tem um sonho de jogar na Europa, mas somente um projeto esportivo vantajoso o faria sair do rubro-negro. Cenas dos próximos capítulos. Davi Luiz e Pablo, outros zagueiros do elenco, também receberam sondagens, mas querem permanecer no Flamengo. O primeiro se animou com a chegada de Tite e tem só mais um ano de contrato, enquanto o segundo almeja mais oportunidades e possui vínculo até 2025. É importante relembrar que o rubro-negro não renovou com Rodrigo Caio e está muito próximo de fechar a contratação de Léo Ortiz do Bragantino para suprir essa ausência. Então, além de Léo Pereira, se chegar uma proposta boa para Fabrício Bruno, o Flamengo também vai analisar. Qualquer jogador hoje do elenco rubro-negro, dependendo dos valores, o Flamengo pode sim vender. Claro, tem alguns atletas que só vai sair pela multa, né? Que são jogadores considerados craques ou até mesmo promessas do futebol brasileiro. O Flamengo não se desfaz dos seus jogadores por qualquer valor. Está certo. Depois que se organizou financeiramente, o Flamengo faz jogo duro em todas as negociações, em todas as propostas que os times europeus fazem para o nosso Mengão. Antigamente, qualquer jogador era vendido por valores baixos, saía até para o futebol brasileiro e o Flamengo era tido como chacota por ser uma grande equipe, mas a questão financeira deixava muito a desejar. Hoje, essa situação mudou. Todos os times do futebol europeu, quando vêm fazer uma proposta para o Flamengo, sabe que não é qualquer valor que vai agradar ao time rubro-negro. Hoje o Flamengo arrecada mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano. Então, isso faz com que o Flamengo não precise estar se desfazendo dos seus atletas. Pelo contrário, atletas que fazem contratos longos ajuda até a manter esse patamar do Flamengo. E os valores altos das multas rescisórias, os clubes europeus já vêm sabendo qual valor que o Flamengo deve aceitar uma proposta. Então, Léo Pereira e Fabrício Bruno pode ser que estejam de saída, Léo Pereira principalmente. Se perder esses dois zagueiros, o Flamengo vai ter uma dor de cabeça. Vai contratar Léo Ortiz, mas qual seria um outro zagueiro aí para fazer a dupla de zaga com Léo Ortiz? Tem que ir ao mercado novamente. Porque Davi Luiz não dá para ser titular,
né? Então, o Rodrigo Caio está se despedindo do Flamengo, deve jogar em uma outra equipe. Então, o Flamengo tem que repor essas peças aí na defesa. E vamos torcer que, se o Flamengo vender esses atletas, que tragam um outro jogador de alto nível, né, do futebol europeu também, para fazer a dupla de zaga com Léo Ortiz. E aí, nação rubro-negra, será que Léo Pereira vai sair do Flamengo? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.